Fala aí, amiguinhos. Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinhos, sem mais delongas, nesse vídeo aí a gente vai aprender a analisar, né, e vai conhecer também a forma canônica de uma parábola, tudo bem? De uma função quadrática, tá? Então, quando eu tenho aqui f de x igual a ax2 mais bx mais c, eu posso reescrever, tá, isso aqui da seguinte forma: colocando a em evidência, a gente tem x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. Agora o que fica interessante é o seguinte: a gente forçar a aparecer aqui um trinômio quadrado perfeito. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a parte bx sobre a e vou escrever como 2 vezes b sobre 2a. Por que eu fiz isso? Porque aí eu apareço com o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro por um cara que é o segundo. Só está faltando esse segundo ser adicionado ao quadrado aqui para forçar a aparecer um trinômio quadrado perfeito. E é isso que a gente vai fazer. A gente adiciona aqui o quadrado desse segundo termo aí que estava faltando. Tá? Agora eu tenho certeza que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito da forma x mais b sobre 2a ao quadrado. Tranquilo? Só que a gente não pode introduzir esse número aqui na nossa equação, tá? E deixar ele aí. A gente tem que, ao mesmo tempo que colocar ele, a gente tem que excluir também. Tá? Então ficaria assim, ó. A gente adiciona ele e exclui ele ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso vai manter a nossa equação do jeito que ela sempre foi. Não vai alterar nada. E aí a gente repete o nosso C sobre A. Bom, agora a gente tem o seguinte, ó. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais b sobre 2a ao quadrado. Isso aqui a gente já conhece. Com certeza isso aqui é x mais b sobre 2a ao quadrado. Bom, e essa parte aqui a gente vai ter que desenvolver melhor. Vai ficar assim, ó, b quadrado menos 4a quadrado mais c sobre a. Ok? Para que a gente possa adicionar isso aqui direitinho, eu vou multiplicar por 4a em cima e por 4a embaixo. Aí a gente mantém isso no mesmo denominador, tá? Então, finalmente, a gente vai ter o quê? A vezes x mais b sobre 2a menos b quadrado mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. Tá? Isso pode ser reescrito da seguinte forma: ax mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Isso aqui é menos delta sobre 4a ao quadrado. Eu vou colocar da seguinte forma: eu vou colocar mais o menos delta dividido por 4a ao quadrado. Isso vai ficar legal para a gente visualizar certas coisas. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama de forma canônica da nossa parábola. Tá? A forma canônica ela é muito importante para a gente entender alguns pontos de extrema importância, na verdade, um ponto de extrema importância no estudo do gráfico dela. Tá? E esse ponto aí são os pontos de máximo e o ponto de mínimo, né, que a gente tem. Tá? Então, a gente vai partir do seguinte estudo. Vamos imaginar que o A seja maior do que zero. Isso aí é o primeiro caso. Tá? Se o A for maior do que zero, ele é um número positivo. Perfeito? Então, a gente vai ter A multiplicando x mais b sobre 2a ao quadrado mais um número negativo menos delta sobre 4a ao quadrado. E por que eu digo negativo? Porque eu sei que 4a ao quadrado é positivo. Né? Se eu estou fazendo menos delta dividido por 4a, com certeza esse número é negativo, ou zero. Tá? Porque a gente sempre trabalha com delta sendo maior ou igual a zero. Então, esse número aqui ele é ou zero ou um número negativo. Tá? A gente não está trabalhando com o caso de delta negativo. Então, eu vou até deixar claro isso aqui, aqui em cima. Delta maior ou igual a zero, tá? Que fique bem claro aí.
Bom, então a gente vai ter o seguinte. Repara que se eu fizer x igual a menos b sobre 2a, esse termo aqui vai virar zero. Não é? Ele vai virar zero e a gente vai ter aqui menos delta sobre 4a quadrado multiplicado por um número a. Né? Então, toda vez que eu tiver x igual a menos b sobre 2a, o meu f vai dar o seguinte resultado. A que multiplica menos delta sobre 4a quadrado, e isso vai dar menos delta sobre 4a. Tá? Repara que é o seguinte, qualquer valor que eu colocar aqui de x, né, vai gerar um valor que vai ser adicionado a um número negativo. Beleza? Mas quando x é igual a menos b sobre 2a, esse valor aqui, ó, esse amiguinho todo aqui, ele vale zero. Né? Então, a gente está falando, na verdade, do mínimo valor dessa expressão aqui. Por que eu falo isso? Porque se x for igual a menos b sobre 2a, isso aqui vai valer zero e a gente vai ter apenas o menos delta sobre 4a como resultado. Tá? Se x for um valor diferente disso aqui, a gente vai ter um número positivo somado a um número negativo, tá? Que com certeza será maior do que apenas esse número aqui que a gente estava tendo como resultado anteriormente. Então, se qualquer outro número x diferente de menos b sobre 2a for colocado aqui, o resultado da expressão, quando multiplicado por a, será um número maior do que esse resultado, então significa que esse resultado é o menor de todos. Portanto, esse aqui só pode ser o valor mínimo que essa função pode assumir. Beleza? Então, x sendo menos b sobre 2a, a gente chama isso de ponto de mínimo. E esse f de x, né? Vamos falar aqui x0, tá? Que f de x0, esse f de x0 será menos delta sobre 4a, com certeza vai ser o valor mínimo. Perfeito? Beleza? Então, ó, pensa o seguinte, você está aqui, ó, no número negativo, que é o menos delta sobre 4a, que é quando x0 foi colocado aqui, né? Ou seja, quando isso aqui deu zero, o resultado da sua função dá esse número aqui. Pum. Se você colocar qualquer outro valor diferente para x, isso aqui será um número positivo. Pensa o seguinte, um número positivo somado com um número. Pensa num número positivo pequenininho, somado com um número que é grandão, só que negativo. O resultado anterior, que é o menos delta sobre 4a, ele com certeza é diferente desse menos delta sobre 4a ao quadrado, somado com um número positivo. Ou seja, esse número aqui com certeza será maior do que esse. Porque quanto mais afastado da origem e negativo é um número, menor é ele. Então, você vê que, à medida que você coloca qualquer valor de x0 aqui, você faz essa expressão toda começar a subir de valor. Então, você está tendo um gráfico que faz isso. Beleza? Portanto, se você sai de um número que está com uma imagem bem baixa e vai para imagens mais altas, se ele é ponto de máximo ou mínimo, então ele tem que ser de mínimo. Beleza? Você vai entender melhor isso quando a gente falar do caso complementar. Qual é o outro caso? O outro caso é o seguinte. Vamos colocar aqui numa outra folha. Bom, nós temos a equação dessa forma aqui. Perfeito. Ok. Bom, se o A for negativo, agora o A é negativo. Tá? O que vai acontecer? Quando eu tiver x0 igual a menos b sobre 2a, esse valor vai dar zero, tá? Aqui é o quadrado. Esse valor vai dar zero
e eu terei menos delta sobre 4a² multiplicado por a. Né? E aí o f de x0 será menos delta sobre 4a. Agora, repara. Esse número menos delta dividido por 4a, quando a é negativo, é um número positivo. Perfeito? Esse resultado é um número positivo. Ok? Bom, então o que acontece? Eu tinha aqui uma expressão, quando eu jogo qualquer valor de x0 diferente, qualquer valor de x diferente disso aqui, eu vou gerar um número que será adicionado a um número que é negativo aqui. Beleza? Agora, quando eu tiver esse valor aqui igual a zero, eu terei esse valor aqui sendo apenas um número negativo e aqui igual a zero. Então, vamos tentar jogar valor para você visualizar melhor o que está acontecendo. Vamos dizer que menos delta sobre 4a², tá, seja 5. Menos 5, na verdade. Por que menos 5, Hamilton? Porque esse número aqui é um número negativo dividido por um número positivo. Então, essa parte tem que ser um número negativo. Tá? Quando isso aqui é igual a 1, por exemplo, e a gente está multiplicando por um número que é negativo, um número menos 1 qualquer lá. Esse resultado aqui está dando o quê? Está dando menos 4 vezes menos 1, isso está dando mais 4. Ok? Bom, agora, se isso aqui fosse zero, nós teríamos menos 1, 0 menos 5. Daria mais 5. Ok? Ou seja, qualquer número que isso aqui assumir que seja diferente de zero, vai gerar um resultado de diferença aqui que em módulo é menor do que 5. Perfeito? Portanto, o máximo valor dessa expressão aqui, tá, em módulo, é esse número 5, que é justamente, né, relacionado ao menos delta sobre 4a². O que a gente acabou de mostrar aqui, intuitivamente, né, apenas analisando aqui a parte algébrica da nossa forma quadrática, forma canônica, é que essa expressão aqui, ela possui valor máximo e não valor mínimo. Ok? Então, a gente vai ter o seguinte. x0 nessas condições será conhecido como ponto de máximo. E f de x0 será conhecido como valor máximo. Por que aconteceu de agora ser chamado de máximo? Porque o a agora é menor do que zero. Quando o a é menor do que zero, ele muda as coisas no final. A multiplicação muda o resultado. Tá? O a menor do que zero faz você ter, né, um valor máximo e ponto de máximo. Tá? A gente consegue constatar visualmente isso quando a gente olha para o gráfico. Não é? A gente estudou num outro vídeo que quando o a é positivo, nós temos um gráfico dessa forma. E quando o a é negativo, nós temos um gráfico dessa forma. Legal. Bom, a gente mostrou que, não interessando se o ponto é máximo ou mínimo, ele tem que ocorrer quando x vale menos b sobre 2a. Olhando para esse gráfico aqui, você não encontra valor máximo. Ele segue aumentando infinitamente, mas a gente tem um valor mínimo. O valor mínimo é o y, tá? Desse ponto. E o ponto mínimo é o x desse ponto. Aqui é x0, tá? E aqui é o f de x0. Então, aqui a gente tem mínimo. Tá? Quando a gente está aqui, a gente não consegue identificar valor mínimo, porque ele decresce infinitamente, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Aqui
Decresce não, né? Falar isso seria errado, porque à medida que os valores de x vão aumentando, daqui até a metade aqui, a gente tem valores crescentes. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, você sempre vai ter imagens, né, que podem ser tão negativas quanto você queira, beleza? Agora, essa aqui é a imagem que eu consigo chegar, que é a mais alta possível. Essa maior imagem possível é chamada de valor máximo da sua função. Isso aqui é o f de x0. E é aqui que ocorre o x0. Beleza? Bom, então, nesse gráfico aqui, a gente tem máximo. Tá? Nesse gráfico, a gente tem o máximo. E repara o seguinte, que esse ponto aqui é o vértice da sua parábola. Por isso que se chama, normalmente nos livros, de x do vértice e y do vértice, né, quando a gente se refere ao ponto de máximo ou mínimo de uma função. Tudo bem? Então, o vértice de uma função quadrática, ele é, na verdade, esse x0 e o f de x0. Ok? Que é calculado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Beleza? Analisar algebricamente pode ser um pouco confuso no início, mas você consegue ver graficamente que você não tem como ter máximo, por exemplo, quando a é positivo. Você consegue ter mínimo. E o contrário você vê quando a é menor do que zero. Não dá para ter mínimo quando a é menor do que zero, mas a gente consegue ter máximo. Né? Agora, descobrir onde ocorre em x esses valores mínimos ou máximos é simples, é só olhar para essa estrutura aqui que você consegue ver que quando x0 for menos b sobre 2a, esse termo aqui será zero e isso vai gerar um valor de máximo ou mínimo dependendo do valor de a, que foi o que a gente fez aí nesse vídeo. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Uma outra informação muito importante que ficou faltando aí para a gente é o seguinte. Quem você acha que é menos b sobre 2a? Pensa. Você tem x0 igual a menos b sobre a dividido por 2. Isso é menos b sobre 2a, não é? Só que menos b sobre a é a soma das raízes. Ou seja, o x0 fica na média aritmética das raízes. Beleza? Então, se aqui é x1, aqui é x2. Se aqui é x1, aqui é x2. Beleza? Bom, então quer dizer que esse ponto aqui, ó, está à mesma distância em relação aqui e aqui. Ele guarda a mesma distância de x1 e de x2. Guarda a mesma distância de x1 e de x2. Significa que existe um eixo de simetria passando, né, por esse ponto e o vértice da parábola. É por isso que eu informei a você que esse ponto aqui, ó, tem que ser o vértice da parábola, porque só existe um ponto da nossa parábola onde existe esse eixo de simetria, tá? Que é o próprio vértice. Tá? Isso a gente consegue observar lá naquele vídeo que eu mostrei lá no início para vocês sobre a parábola. Ou seja, o eixo de simetria passa por esse ponto aqui que está na média aritmética das raízes, né? E nesse pontinho aqui que no caso é máximo ou mínimo da nossa parábola. Esse ponto só pode ser o vértice, porque é o único ponto que tem essa propriedade. Perfeito? Tá tranquilo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, fala do nosso canal para quem você puder, para que você ajude o nosso canal a continuar crescendo aí e fazendo bastante material, bastante vídeo legal para vocês aí. Aguardo você num próximo vídeo. Até lá!